Era fim de noite no Brasil, madrugada já avançada na Europa, quando a notícia explodiu. Emerson Royal disse sim ao Flamengo. E isso mudou todo o cenário do mercado da bola para o rubro-negro carioca. O lateral, que estava com negociação encaminhada para defender o Beşiktaş da Turquia, travou tudo após receber o contato direto da diretoria flamenguista. O clube apresentou um projeto ambicioso, falou de protagonismo de vitrine para a seleção brasileira, de disputa por títulos e da força da torcida no Maracanã. E isso mexeu com o jogador. O projeto do Flamengo pesou mais do que qualquer outro argumento. Resultado: Emerson pediu para interromper imediatamente as conversas com os turcos e neste momento está com negociações bem adiantadas para vestir o manto sagrado. E essa movimentação não acontece por acaso. Ela tem nome e motivo: Wesley. Wesley, que inclusive balançou as redes na última vitória do Flamengo, deve ter feito seu jogo de despedida. A proposta da Roma chegou, foi aceita e o Flamengo apenas pediu alguns dias para encontrar um substituto à altura. Afinal, seria um erro estratégico liberar um jogador importante da posição sem garantir antes um nome forte para o lugar. E é justamente aí que entra Emerson Royal. A diretoria está acelerando tudo para que essa transição aconteça de forma suave, sem deixar o setor descoberto. A venda de Wesley gira em torno de 30 milhões de euros, com 25 fixos e 5 em bônus. Na conversão atual estamos falando de cerca de 195 milhões de reais, a maior venda da história do clube em valores absolutos. E o roteiro da despedida parece até coisa de cinema. Wesley marca o gol da virada, sai ovacionado, com o Flamengo vencendo um confronto duro contra o Bragantino fora de casa, quebrando um tabu que já incomodava há anos. Desde que o Bragantino voltou à Série A, o Flamengo não conseguia vencer jogando em Bragança Paulista. Já foram goleadas, empates amargos, derrotas inesperadas. Mas desta vez a história foi diferente. Mesmo levando um gol com apenas 8 segundos de bola rolando no segundo tempo, isso mesmo, 8 segundos, o Flamengo não se abalou. Colocou a bola no chão, respirou fundo e partiu para cima. E aí começaram a aparecer as mudanças decisivas. Matias Vina entrou muito bem no jogo, mostrando segurança, qualidade no apoio e presença ofensiva. Alan também entrou e deu outro ritmo ao meio-campo. O resultado dessas mexidas foi imediato, primeiro com o Léo Pereira, que subiu no terceiro andar para testar firme e empatar a partida. Depois com o próprio Wesley aproveitando sobra dentro da área e garantindo a virada que fez o torcedor explodir de alegria. Foi o tipo de jogo que alimenta o espírito de campeão, que fortalece o elenco e que empurra o time para frente na luta pelo topo da tabela. E falando em tabela, o Campeonato Brasileiro está pegando fogo. O Cruzeiro, que empatou com o Corinthians, assumiu a liderança momentânea com 34 pontos. Logo atrás vem o Flamengo com 33. A diferença, no entanto, é que o rubro-negro tem um jogo a menos. Ou seja, se vencer essa partida atrasada, retoma a liderança com 36 pontos. O Palmeiras vem na terceira colocação com 29 pontos e também está com 2 jogos a menos. A tabela ainda está se ajustando, já que algumas equipes tiveram compromissos adiados por conta de competições internacionais. O Red Bull Bragantino, apesar da derrota, aparece em quarto lugar com 27 pontos, enquanto o Botafogo, que vem crescendo silenciosamente, já encostou com 25 pontos, mesma pontuação do Bahia. Vale lembrar que o Bahia não atuou na última rodada por causa da Copa Sul-Americana. O Flamengo agora se prepara para o confronto contra o Atlético Mineiro no Maracanã, um jogo que promete casa cheia e clima de decisão. Cada partida, cada ponto, cada detalhe conta muito nessa maratona de 38 rodadas. E se tem uma coisa que o torcedor sabe bem, é que não basta estar na frente agora. O que realmente importa é estar na liderança ao final da 38ª rodada. Por isso, manter a consistência, controlar a ansiedade e vencer os jogos em casa são pontos fundamentais na caminhada rumo ao título. Mas o mercado da bola não para, e o nome de Emerson Royal vem ganhando cada vez mais força nos corredores da Gávea. O jogador, que já passou por gigantes como Barcelona, Real Betis, Tottenham e mais recentemente Milan, está muito próximo de acertar sua volta ao futebol brasileiro. E não é exagero dizer que ele escolheu o Flamengo. A proposta da Turquia já estava bem avançado, o empréstimo ao Beşiktaş parecia questão de tempo, mas o Flamengo entrou em cena e virou o jogo com um projeto robusto. O clube acenou com a possibilidade de empréstimo nos mesmos moldes da negociação que estava sendo costurada com os turcos.
Caso o Milan não aceite emprestar, o Flamengo ainda pode desembolsar até 9 milhões de euros pela contratação definitiva. Se essa operação for concretizada nos moldes de uma compra, o Flamengo ainda ficaria com um bom saldo de caixa. Afinal, vende Wesley por 25 milhões de euros e se pagar 9 no Emerson restariam 16 milhões de euros livres, algo em torno de 125 milhões de reais. Um ótimo negócio no ponto de vista financeiro, ainda mais considerando a reposição imediata de um jogador com currículo europeu e passagens pela seleção brasileira. E a diretoria do Flamengo tem sido ágil. Assim que percebeu que não conseguiria segurar Wesley por muito tempo, começou a buscar nomes no mercado com perfil semelhante, mas que também tivessem experiência internacional. Emerson Royal encaixa perfeitamente nesse perfil. É jovem, tem rodagem em grandes ligas, encara desafios e sabe da pressão que é vestir uma camisa pesada. A conversa com o jogador foi muito direta. O Flamengo precisa de alguém pronto para assumir a titularidade e dar conta do recado em um calendário cheio com Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e mais à frente a Libertadores. E não é só Emerson Royal que está no radar. Outro nome que segue em pauta é o de Jorge Carrascal. O meia colombiano, atualmente no Dínamo, já tinha conversas avançadas com o Flamengo. Inclusive, segundo a apuração interna, já havia até passagem marcada para desembarcar no Brasil. Só que de última hora o clube ucraniano começou a impor novas exigências financeiras. Valores extras foram sendo inseridos no contrato, exigências consideradas fora do que havia sido combinado anteriormente. O Flamengo então colocou o pé no freio. A negociação foi travada e agora a diretoria tenta renegociar os termos para viabilizar a chegada do jogador. O acordo com Carrascal em si não é o problema. Ele quer jogar no Flamengo. O entrave está entre os clubes e também nos intermediários que estão conduzindo essa operação. É aquela velha história no futebol: o que ontem parecia certo hoje pode mudar completamente. E o Flamengo está atento a tudo, mantendo negociações em diferentes frentes sem perder o foco dentro de campo. O objetivo é claro: conquistar títulos, manter a competitividade e seguir entre os protagonistas do futebol sul-americano. Por isso, cada peça no elenco importa. Substituir bem é tão importante quanto contratar. Ter elenco profundo é essencial para quem quer brigar em várias frentes. E a expectativa é que as próximas horas sejam movimentadas. A negociação de Emerson Royal pode avançar ainda mais rápido, especialmente se o Milan der o aval para o empréstimo. Caso contrário, o Flamengo já está com os números prontos para apresentar uma proposta de compra. O planejamento está sendo feito com cautela, mas também com ousadia. A diretoria entende que não pode ficar refém do improviso, ainda mais em uma temporada em que o time já sofreu com desfalques e lesões. E se tem uma posição que exige profundidade no elenco, essa posição é a lateral. Com Wesley de saída e Varela oscilando, a chegada de Emerson Royal seria uma resposta à altura, não apenas para manter o nível técnico do elenco, mas também para acalmar a torcida que quer ver movimentações ambiciosas no mercado. O Flamengo, afinal, não é clube de pensar pequeno. É time de protagonismo, de títulos, de decisões. E agora, com a liderança do Campeonato Brasileiro batendo a porta, a chegada de reforços pontuais pode fazer toda a diferença. A janela está aberta, o mercado está aquecido e o Mengão se mexe para fazer história mais uma vez. A chegada de Emerson Royal não é apenas uma resposta a uma saída iminente. É, acima de tudo, uma declaração de intenções. O Flamengo deixa claro que não está disposto a perder qualidade, não importa qual seja a janela de transferências ou o adversário da vez. E é justamente essa mentalidade que sustenta o clube no topo do futebol brasileiro nos últimos anos. O torcedor já se acostumou a ver o Flamengo forte e competitivo com elenco de ponta. Por isso, qualquer movimento no mercado é analisado com lupa. Emerson não é só uma contratação, ele é uma reposição estratégica que mostra o quanto o clube está atento aos detalhes. Quando o Flamengo se movimenta assim com velocidade, clareza e objetividade, o mercado responde. Empresários se aproximam, jogadores demonstram interesse e outras negociações se desenrolam com mais facilidade. A própria tratativa com Carrascal, embora esteja temporariamente travada, pode ser retomada com força caso o clube ucraniano reveja suas exigências. E não é à toa que o Flamengo colocou o pé no freio. A postura da diretoria mostra maturidade. Não adianta entrar em leilão, inflacionar o mercado e depois se arrepender. Há um planejamento em curso, há uma estratégia sendo seguida.
E isso é importante para manter o clube sustentável, competitivo e respeitado. Dentro de campo, o Flamengo vem mostrando uma evolução clara. O time, mesmo com desfalques importantes e alguns momentos de oscilação, conseguiu se manter no pelotão de frente do Campeonato Brasileiro. A vitória sobre o Bragantino foi emblemática. Não apenas pelo tabu quebrado ou pela virada construída com personalidade, mas pela forma como o time se comportou após levar um gol relâmpago. Em vez de se abater, o Flamengo cresceu, ocupou os espaços, rodou a bola com paciência e foi letal quando precisou ser. Isso mostra que o elenco está focado, que os jogadores compraram a ideia do treinador e que a equipe tem força mental para superar adversidades. O gol de Léo Pereira foi o típico gol de zagueiro artilheiro. Posicionamento perfeito, tempo de bola ajustado e cabeçada precisa. Um defensor que vem se destacando não só na marcação, mas também como arma ofensiva. Já o gol de Wesley foi um presente para o torcedor. Se foi mesmo sua despedida, foi uma despedida em grande estilo, com cara de roteiro de cinema. Jogador da base criado no clube que faz o gol da vitória no seu último jogo antes de uma venda histórica. Difícil imaginar uma despedida mais simbólica do que essa. E isso mexe com o torcedor. Porque no fundo todo mundo quer ver o garoto da base brilhar antes de partir. E Wesley fez isso. Agora, com a proximidade da partida contra o Atlético Mineiro, o Flamengo entra em mais uma semana decisiva. Vencer no Maracanã é fundamental, não apenas pelos pontos na tabela, mas também pelo ambiente que isso gera. O torcedor empurra, o estádio ferve, o time cresce. E quando o Maracá está pulsando, é difícil segurar o Flamengo. O Atlético, por sua vez, vive uma temporada de altos e baixos e sabe que encarar o rubro-negro no Rio de Janeiro é missão ingrata. Ainda mais com a liderança em jogo. É o tipo de jogo que mexe com o campeonato, que pode mudar o rumo das rodadas seguintes. Uma vitória coloca o Flamengo na ponta e joga pressão em todos os rivais diretos. O Cruzeiro, que vem fazendo uma campanha surpreendente, vai precisar lidar com a sombra de um Flamengo embalado. O Palmeiras, com seus jogos atrasados, também observa atentamente. E o Botafogo, embora mais atrás, ainda está na disputa. Cada rodada agora é decisiva. Cada ponto conquistado ou perdido tem peso de ouro. Por isso o Flamengo trata cada detalhe com atenção máxima. O departamento médico trabalha para acelerar a recuperação dos atletas, a comissão técnica observa os adversários com lupa, a diretoria atua firme nos bastidores. É um trabalho em conjunto. E quando tudo funciona em harmonia, o resultado aparece. Não é coincidência o Flamengo estar sempre disputando títulos. É fruto de um processo que envolve planejamento, investimentos, estrutura e, claro, a força da nação rubro-negra. O torcedor, aliás, tem um papel fundamental nessa caminhada. Seja cobrando, seja apoiando, seja lotando o estádio, flamenguista faz a diferença. É uma torcida que não aceita pouco, que exige performance, que sabe a grandeza do clube que representa. Por isso, quando vê o time buscar nomes como Emerson Royal e negociar com jogadores como Carrascal, o torcedor se sente representado. Não é sobre contratar por contratar. É sobre trazer quem faz sentido dentro do projeto, quem tem capacidade de elevar o nível do elenco e quem chega disposto a vestir o manto com responsabilidade. E nesse ponto Emerson parece ser o nome certo na hora certa. Um jogador jovem, mais experiente. Acostumado com pressão, com jogos grandes, com alto nível competitivo. Ele não vem para aprender, ele vem para jogar. E a expectativa é que com ele em campo o time ganhe ainda mais consistência defensiva e velocidade na transição. É uma contratação que resolve o problema imediato da lateral direita, mas que também projeta o futuro. Afinal, se desempenhar bem, pode até ser comprado em definitivo. Se vier por empréstimo, é a chance de mostrar serviço e talvez até voltar à seleção. Todo mundo sai ganhando. E claro, as movimentações não param por aí. O Flamengo continua de olho em outras oportunidades de mercado. A janela está aberta, embora o elenco seja forte, sempre há espaço para reforços pontuais. O nome de Carrascal ainda está em pauta, mas outros nomes podem surgir. Tudo depende de como os clubes do exterior vão se posicionar e de quais oportunidades vão aparecer nos próximos dias. Mas uma coisa é certa, o Flamengo não vai ficar parado. Vai seguir se reforçando, se estruturando, buscando manter a hegemonia no futebol nacional e reconquistar o continente. O elenco atual já mostrou força.
Mesmo com as ausências, o time conseguiu se reinventar. Jogadores como Vina e Alan, que entraram bem contra o Bragantino, dão esperança de que o grupo está mais encorpado. A base também segue sendo uma fonte importante de soluções. E isso mostra que o Flamengo não é refém de um ou dois nomes. É um time que funciona como conjunto com peças que se complementam e que em momentos de necessidade sabem dar conta do recado. E é assim que se vence campeonatos. Com um elenco forte, com torcida empurrando, com diretoria atuante e com um vestiário unido. O Campeonato Brasileiro é longo, desgastante e cheio de armadilhas. Mas também é o principal termômetro do futebol nacional. Quem vence o Brasileirão não vence por acaso. Vence porque é constante, porque sabe pontuar fora de casa, porque ganha os jogos grandes e porque trata cada rodada como uma final. O Flamengo hoje entende isso melhor do que nunca. Por isso a próxima partida no Maracanã contra o Galo é tão importante. É o tipo de confronto que define o tom da temporada. Uma vitória pode consolidar o time na liderança e dar moral para os desafios seguintes. Mais do que os 3 pontos, é o simbolismo do jogo que conta. Ganhar do Atlético diante da nação em um jogo grande é sinal de que o Flamengo está pronto para brigar pelo título até o fim. E com reforços chegando como Emerson Royal e negociações em curso como a de Carrascal, o futuro promete ainda mais. O torcedor já começa a imaginar esse time com Emerson na direita, Vina na esquerda, zaga entrosada com Léo Pereira e Fabrício Bruno, um meio-campo encorpado com Alan de la Cruz e Arrascaeta, e um ataque letal com Pedro e companhia. É um elenco com cara de campeão, com qualidade em todos os setores, com variações táticas e soluções no banco. E isso no futebol moderno é o diferencial. O Flamengo entendeu isso faz tempo. E agora só colhe os frutos de um trabalho que vem sendo bem feito apesar dos tropeços naturais de qualquer temporada. A base forte, o mercado atento, o comando técnico consolidado e a confiança da torcida formam um cenário ideal para que o clube siga conquistando. E a movimentação para trazer Emerson Royal é mais uma peça desse quebra-cabeça. Não se trata apenas de repor Wesley. Se trata de manter o padrão. De garantir que mesmo com saídas importantes o nível de competitividade não caia. E nesse ponto o Flamengo segue firme no propósito. As próximas semanas serão decisivas. A janela ainda pode reservar novidades, as rodadas do Brasileirão vão afunilar e a pressão vai aumentar. Mas esse é o ambiente natural do Flamengo. É ali sob os holofotes, com o estádio lotado, com a torcida cantando, que o time costuma crescer. E com reforços chegando, a expectativa da nação só aumenta. O torcedor quer título, quer taça, quer comemorar. E o time com esse elenco e esse planejamento tem tudo para entregar isso. O Flamengo está no caminho certo. A temporada promete. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Um verdadeiro furacão está prestes a sacudir os bastidores do Flamengo. Nos últimos dias, um rumor explosivo tomou conta do mundo do futebol carioca. O treinador Felipe Luiz, que tem comandado o time rubro-negro, teria acusado ninguém menos que Pedro, o atacante de destaque, de sabotagem dentro do elenco. A informação, ainda não confirmada oficialmente, já está gerando um verdadeiro burburinho entre torcedores, jornalistas e profissionais ligados ao clube. Segundo fontes próximas ao clube, o clima entre Felipe Luiz e Pedro estaria mais tenso do que nunca. O treinador, conhecido por sua postura firme e disciplinadora, teria identificado atitudes do atacante que, para ele, vão além do simples desentendimento tático ou rivalidade saudável dentro do grupo. A palavra sabotagem tem sido sussurrada nos corredores do Ninho do Urubu, deixando no ar a possibilidade de que Pedro possa estar minando a harmonia do time de forma consciente. Ainda que nenhuma declaração pública tenha sido feita, o burburinho ganhou força após algumas sessões de treino que teriam sido marcadas por discussões acaloradas entre os dois. Integrantes do elenco teriam notado um afastamento de Pedro em relação ao restante do grupo, além de uma postura menos colaborativa, o que teria despertado a atenção de Felipe Luiz. A suspeita é de que o atacante, insatisfeito com seu posicionamento em campo ou com decisões táticas, estaria tentando forçar uma crise para ganhar espaço ou pressionar a diretoria.
Especialistas em futebol avaliam que situações como essa, se confirmadas, podem impactar negativamente o rendimento do time em competições importantes, especialmente em um clube com tanta exposição e pressão como o Flamengo. A diretoria, por ora, mantém o silêncio, preferindo observar e tentar apaziguar os ânimos internamente, mas não se descarta que medidas mais drásticas possam ser tomadas caso o conflito se agrave. Por outro lado, há quem defenda Pedro, alegando que o atacante tem demonstrado dedicação e empenho nas partidas e que os rumores podem ser fruto de intrigas internas comuns em grandes clubes. Torcedores dividem opiniões nas redes sociais, enquanto alguns pedem transparência e soluções rápidas, outros acreditam que tudo não passa de uma tempestade em copo d'água. De toda forma, a possível crise entre Felipe Luiz e Pedro promete ser um dos temas mais comentados no futebol brasileiro nas próximas semanas. Resta saber se essa história vai se confirmar ou se será apenas mais um rumor em meio às tensões naturais do futebol. O que parece certo é que o Flamengo terá que lidar com essa situação com muito cuidado para não comprometer seus objetivos em campo e a atmosfera de um grupo que sempre foi sua maior força. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!